Boa noite, pessoal. Boa noite, líderes. Líderes que estão aqui comigo. Sejam bem-vindos à live desta semana. Hoje nós vamos falar sobre líder de alta performance. Por que que os líderes de alta performance são mais reconhecidos e como você pode agir como um líder de alta performance? O que é uma liderança de alta performance? É alguém, é um profissional ou um empresário, uma empresária que entregam resultados acima da média, que superam as expectativas. Isso não quer dizer que você vai superar a expectativa constantemente, em termos de resultado, mas na maioria do tempo, esta liderança ela atinge resultados acima da média. Exatamente como funciona um atleta. Um atleta, ele também ele é acima da média. Ele performa acima da média. E é questão de detalhes para ser um líder acima da média, exatamente igual um atleta numa Olimpíada ou num campeonato, um atleta que ele faz a diferença frente a outros. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece ainda, sempre está chegando gente nova, meu nome é Dirlene Costa, eu sou especialista, né? Trabalho com líderes e sou especialista em gestão e liderança de alta performance. Eu treino líderes há 12 anos, principalmente líderes de equipes comerciais, porque o comercial é um setor dentro das empresas que trabalha muito com performance. E por trabalhar muito com performance, demanda-se muito desse líder que ele seja um líder de alto desempenho. Então, o comercial é onde a gente... Mas a alta performance, ela tem relação com a produtividade. Então, pode acontecer também a alta performance em outros departamentos e setores. Eu trabalho também muito com a alta performance para empreendedores, porque os empreendedores, eles buscam atingir resultados também, acima inclusive da média. Porque se o empresário, o empreendedor, ele não atingir também suas metas, a empresa morre, ela não acontece. Então, todos os setores, departamentos e... Ai, meu nariz coçando. Setores, departamentos dentro das empresas e o próprio dono, dona ali de um negócio, precisa atingir performance. E é esse o meu trabalho, ajudar líderes a atingir a melhor performance possível, entenda empresários, empreendedores, gestores comerciais e outros gestores também. E de novo, é sobre isso que a gente vai falar. Quem está chegando aí, boa noite, Jonathan, Maria José, Janaína, Jana, Cíntia, sejam bem-vindos. Vamos começar nosso bate-papo aqui. O que é um líder, né? Por que um líder de alta performance é mais reconhecido? Que é o início da nossa live. O título, né? O tema da nossa live, o início. Por que eu afirmo isso, que um líder de alta performance é mais reconhecido do que um líder comum? Porque os resultados falam por si só. Os resultados falam a verdade. E quando você entrega resultado acima da média, você não é mais um que está na média ou abaixo da média, porque nós temos líderes que entregam resultado abaixo da média, devido também a sua equipe ser abaixo da média.
esses líderes acima da média, com certeza, eles são mais percebidos. Os resultados, vou falar a frase que eu falo muito, que não é minha, é do Bob Proctor, os resultados dizem a verdade. A gente pode bater os pezinhos, a gente pode brigar, mas os resultados dizem a verdade. Aliás, dizem a verdade na nossa vida. Quem traz mais resultado e tem mais resultado é mais percebido. Então, o meu convite foi o que eu fiz na minha vida e foi o que me diferenciou na minha carreira, e hoje eu faço como microempreendedora, né, como empreendedora de pequeno porte, é estar acima da média. Porque isso aumenta a percepção do meu valor. As pessoas querem contratar pessoas que entregam acima da média. E um detalhe aqui, entregar resultado acima da média, você não precisa de QI acima da média, você não precisa ser o mais inteligente da turma, você não precisa nada disso. Aliás, eu, como aluna, eu sempre fui uma boa aluna, mas aquela na média, aquela que tirava as notas ali na média. E conheço vários profissionais de alto desempenho que têm o mesmo padrão. São profissionais que, em termos acadêmicos e tudo, eram ali na média, mas entregar resultados acima da média, você não precisa ser o mais inteligente, o mais fantástico, não. Porque resultado acima da média requer estratégia e metodologia. Se você tiver isso, você vai saber atuar com a sua equipe, tirar o melhor resultado da sua equipe, fazer com que a sua equipe esteja comprometida com o resultado. Você também vai ter mais clareza na sua comunicação para direcionar a sua equipe. Você também vai saber orquestrar as estratégias e as pessoas para atingir e superar aquelas metas e aqueles objetivos. Tá? Então, não tem nada a ver com genialidade, mas tem relação com um líder que pensa estrategicamente. Aí está a diferença. O líder que pensa operacionalmente apenas, dificilmente ele vai ser um líder de alta performance. Porque a alta performance requer estratégias, inclusive estratégias diferenciadas. E por isso, esse líder precisa construir o seu pensamento estratégico. E como se constrói pensamento estratégico? Buscando conhecimento, ouvindo, tá em eventos ou relacionar com pessoas que te tragam novos repertórios, ser curioso, ler, buscar conhecimento que não é só de faculdade, mas hoje em dia na internet tem muito conhecimento. Não dá para você ser um líder de alta performance apenas com o conhecimento que você tem da empresa que você está, ou se você é dono de empresa, da empresa que você cuida, que é sua. Não dá. Porque é muito pouco para você performar acima da média. Você precisa ter conhecimentos e repertório acima da média. E aonde você vai buscar isso? Dentro de onde você está? Também, mas você precisa buscar fora. Por isso que eu falo com os meus alunos mentorados, você precisa ler, você precisa ouvir podcast, você precisa ser interessado no que os outros falam, você precisa estar em outras rodas que não só aquela roda que você está acostumado. Se tiver oportunidade de um evento, vá a um evento, relaciona, conhece pessoas. Isso tudo vai fazer diferença porque vai expandir a sua consciência, a sua mentalidade. Com isso, você vai ter um pensamento mais abrangente em termos de estratégia. Não é dentro da caixinha que você vai virar um líder acima da média. Aí vocês podem me falar assim: nossa, Dirlene, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais. Aí quando eu chego em casa eu estou cansado. Tempo é uma
questão de prioridade. A gente sempre tem tempo. A questão é que a gente não prioriza. Se você, por exemplo, eu gostaria de ler mais do que eu leio, mas eu tenho um compromisso comigo todos os dias de ler 5 a 10 páginas de um livro. Tem dias, por exemplo, hoje eu só consegui ler 5 páginas, mas eu li as 5 páginas. Aquilo para mim é prioridade, igual escovar dente, igual tomar banho. E quanto tempo vocês acham que a gente lê 5 páginas? Nem 10 minutos. Quantas coisas a gente perde tempo nesses 10 minutos? Então, você tá, né? Quem vai para o trabalho dirigindo, ou mesmo num transporte público, coloca um podcast para ouvir de algo que aumenta o seu repertório em relação à área que você atua. Então, não é a questão de tempo, é uma questão de prioridade. Vou contar uma historinha minha aqui da minha vida profissional como líder para vocês, que pode ser que eu acredito que pode ajudar os líderes que estão aqui. Eu comecei a liderar, eu tinha uns 27, 28 anos. Eu trabalhava na Centauro Sport. Eu trabalhei na Centauro Sport por 10 anos. Talvez as pessoas não saibam, mas a Centauro, ela é mineira. Eu sou mineira, hoje moro no Rio, mas a Centauro é mineira. Hoje ela está em São Paulo. E naquela época eu trabalhava lá e eu fui promovida, depois de uns 2 anos que estava lá, a encarregada financeira, que hoje seria dentro das empresas um cargo de supervisão. Então foi a minha primeira escadinha. Eu não tinha experiência nenhuma de liderança. Então, o que eu fiz? O que dava para fazer, o operacional. Eu cobrava das pessoas, na realidade eu centralizava demais, porque eu morria de medo das pessoas errarem, e porque eu sabia que se as pessoas errarem, eu era responsável. Então, assim, eu era aquela líder sobrecarregada, centralizadora, e fui assim durante muito tempo. Depois fui promovida a coordenadora, assumi outras áreas, até chegar gerente financeira da maior rede de artigos esportivos. Eu tinha mais ou menos 31 anos quando eu assumi a gerência financeira da Centauro naquela época. E aí, isso foi em 2000, é tanto tempo, gente, 2005. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se é mais ou menos 2005. Minha filha nasceu em 97. 2003, mais ou menos. 2003, 2004. Que eu me tornei gerente. E aí, foi quando a minha mentalidade começou a mudar. Porque à medida que eu ia escalando dentro da Centauro, eu ia assumindo mais pessoas. Ali eu já tinha mais de 30 pessoas trabalhando comigo. E comecei a assumir pessoas também com cargos de liderança, que eram encarregados, na época, supervisores, coordenadores. No início, eu cometi também muitos erros, porque eu queria centralizar, só que eu vi que aquilo não era possível. E eu tive a sorte de entrar, aliás, ele que me promoveu, eu trabalhava com um diretor muito eficaz, muito eficiente. Tudo que eu aprendi assim, estrategicamente, eu devo muito a ele. Não que eu não aprendi em outra empresa que eu trabalhei, mas ele me modelou para isso. E aí, ele me trouxe, eu lembro que ele trouxe uma técnica que eu uso até hoje, nas empresas usam, a 5W2H, que é uma técnica de estratégia. Não é a ideal hoje, eu considero, para planejamento estratégico, mas ela ajuda muito a organizar as ações, inclusive as estratégias que foram definidas. E a maioria, quase todos os líderes que ele entregou aquele papel, aquela ferramenta, não utilizou. Eu era muito Caxias, sempre fui ali Caxias,
eu comecei a utilizar e eu vi como que aquilo me facilitou. Falei, nossa, eu coloco tudo isso aqui que eu preciso fazer no semestre, no trimestre, no ano, quem vai fazer, como vai fazer, que prazo vai fazer. E eu andava com aquilo, era na folha, era impresso, eu andava com aquilo para tudo quanto é lado. E aí que eu comecei a perceber o valor, o grande valor de ter técnicas, métodos estratégicos para ajudar a gente a atingir os objetivos. Com isso, eu também comecei a buscar novos conhecimentos. Eu buscava muito conhecimento técnico na minha área. Na época, eu era. Hoje é engraçado, eu trabalho mais com vendas e com negócios, mas vocês vão entender um pouco por que eu fui parar em negócio. Então, na época, eu comecei a trabalhar o meu mindset. E na Centauro, existia uma coisa também que me ajudou muito, que era muito boa, que lá, independente da área que você atuava, você tinha que entender de chão de loja. Então, inauguração de loja, eu precisava ir para as inaugurações, inclusive como financeira, eu que treinava as operadoras de caixa. No dia da inauguração, eu ficava ali com as operadoras de caixa o tempo inteiro, não tinha luz, não tinha nada. Era ali vivenciando o negócio, o que eles chamavam de chão de loja. Isso foi uma escola maravilhosa para mim. E aí foi quando eu comecei a entender também, não só de finanças e de negócio, e de varejo, como funcionava o varejo na prática ali. E isso foi me desenvolvendo a capacidade de um pensamento mais estratégico, porque não adiantava mais ter operacional, porque eu não conseguia entregar os resultados se eu continuasse pensando de forma operacional. E aí também eu fui vendo na época que só aquele conhecimento que tinha ali dentro da Centauro não era suficiente para eu escalar os resultados. Foi quando eu comecei a buscar mais conhecimento, não só de pós, essas coisas, mas conhecimento mesmo, de leitura, de técnicas, de fazer parte de grupos, e isso foi ampliando a minha mentalidade. Eu comecei a performar muito. Eu junto com o meu time, porque líder, ele depende do time para executar. Se o time não for bom, nem é bom, bem orquestrado, ele não performa. Se o time não for bem orquestrado, ele não performa. Até me enrolei aqui. Vou repetir. Se o time não for bem orquestrado, ele não performa. Então, o seu time vai ser o reflexo de você. Se você tem pouco repertório, se você não se desenvolveu muito, se você está na média, você vai ter um time na média. Se você quer um time de alto desempenho, que te entrega os melhores resultados, você precisa ser um maestro que tenha alto desempenho. Eu gosto dessa metáfora da orquestra, né? Porque quem dá o tom é o líder, quem dá o tom é o maestro. E esse maestro é ele que vai dar o tom do resultado, que é você líder, tá? Então, isso me ajudou muito a me tornar, eu passei a ficar apaixonada por resultado, por desempenho. E não de uma forma só vendo números, até porque desempenho não é só número. Não é número só, desculpa. Desempenho não é só um número. Desempenho é muito mais do que isso. Para você atingir desempenho, tem várias etapas e vários pilares que fazem parte de um desempenho. Mas eu comecei a me interessar muito por performance. Depois eu fui, que aqui eu não vou contar essa história nessa live de hoje,
Eu fiquei lá na Centauro no total todo de 10 anos, mas ali gerente financeira foram uns 5 anos. E aí eu recebi um convite para vir para o Rio de Janeiro e ser diretora de um grupo de empresas de tecnologia de crédito. Aí essa é outra história, tá? Mas também fui convidada, por quê? Porque o presidente, diretor, até diretor comercial desse grupo, ele me conheceu lá na Centauro, via o meu desempenho e os resultados falam a verdade. Eu não estou aqui para ficar gabando o resultado, eu só contei a minha história para mostrar para vocês que é isso que faz a diferença. E, inclusive, o desempenho me possibilitou ganhar mais, ser mais reconhecida. Não só de prêmios, na Centauro eu ganhava ali prêmios direto por desempenho, como eu escalei dentro ali da empresa. Por quê? Porque eu gerava resultado. É engraçado, né? Eu escuto assim, não que isso não exista, tá? Existe. Ah, mas é porque a mulher ganha menos, por causa disso. Eu nunca ganhei menos, tá? Mas isso é uma questão de posicionamento, porque também eu me posicionava. Se eu gero resultado, por que eu vou ganhar menos? Então, o resultado, ele te dá essa carta para realmente você... Porque se você está entregando mais resultados, você vai ter algum tipo de retorno ali. Principalmente quem é da área comercial, que é maior volume de líderes e de empresários ali que eu desenvolvo. Ganham por performance. E aí você se acomoda naquele resultado mediano, sendo que você podia ter um resultado muito melhor, não só para a empresa, para você também, porque você acomodou, porque você está dentro da caixinha e você não busca novos conhecimentos, novos repertórios, novas estratégias, implementa aquilo para ser um líder, um maestro acima da média e com isso trazer resultados acima da média, onde você é mais percebido e consequentemente você também vai receber mais, principalmente se você é avaliado por performance, tá? Então, assim, a performance é um presente. E só que para o líder, primeiro o líder tem que ele se desenvolver em alta performance. Eu tenho uma mentoria, ela chama Invicto, e ela é específica para líderes que querem se transformar em profissionais de alta performance ou empresários que querem se transformar em empresários de alta performance. E nessa mentoria, eu dou os pilares mesmo que levam esse profissional, esse empresário, a trazer resultados muito melhores e alavancar, inclusive, seus ganhos. Tá? Eu vou falar com vocês cinco, eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer. São 5, isso mesmo, são 5 pilares importantíssimos. E são até esses pilares que estão na mentoria, mas são esses pilares que são importantes para um líder acima da média. O primeiro pilar é o líder que tem pensamento estratégico e também ele tem planejamento. Ele planeja a curto prazo, a médio prazo e até longo prazo. Os líderes comerciais, que é o que eu trabalho muito, eles ficam muito focados no dia de hoje. Eu sei que eles têm que entregar meta hoje, eles têm que entregar meta naquele mês, mas eles acabam não olhando para o futuro. E aí, quando vem um desafio, eles não sabem como lidar. E aí ficam ali na média. Por quê? Porque falta visão estratégica, falta pensamento estratégico. Estratégia é pensamento de médio e longo prazo, não é de curto prazo. Curto prazo é pensamento operacional e tático, que são importantes, porque a gente tem que gerar também resultados de curto prazo. Mas para você
gerar resultados consistentes a longo prazo, o que você precisa? De visão estratégica, de pensamento estratégico, de postura estratégica e de planejamento estratégico. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar é rotina inteligente. Nós somos a nossa rotina. Não esqueça disso. Nós somos a nossa rotina. A rotina que você tem como líder, ela reflete nos seus resultados. A rotina que você tem como líder reflete nos seus resultados. Se você é um líder que tem uma rotina inteligente, o que é uma rotina inteligente? É uma rotina que tem foco em resultado e não só foco em fazer, fazer, fazer. Então, isso influencia na sua gestão de tempo, influencia em como você prioriza as atividades sua e das equipes, nos projetos que você prioriza, nas melhorias que você prioriza, como você organiza seu dia para executar as coisas, mesmo se você vive num ambiente que tem muito caos, pressão, mas você pode se organizar. Como você tem uma rotina, inclusive, depois que sai ali daquele trabalho, para você performar melhor. Você cuida da sua saúde, você faz um exercício físico, porque se você só vive aquele mundinho ali do trabalho, você, entendeu? Você não vai ter energia. Então, além do trabalho também essa rotina. Como você cuida de você, vai interferir na sua performance, na sua energia, na sua criatividade. O outro pilar, então nós falamos planejamento estratégico e tático, rotina inteligente, mentalidade vencedora. Tem que ter mindset vencedor. Não é mindset de reclamação, mindset de tragédia, mindset, ai, tudo é difícil, ai, porque a culpa é da concorrência, ai, porque eu não estou vendendo por causa disso, porque a minha equipe é ruim, ou porque a minha equipe é média, mas não troca equipe, não desenvolve equipe, não faz alguma coisa. Então, é o mindset vencedor. O que é o mindset vencedor? É o mindset de atleta, é a mentalidade de atleta, é aquela mentalidade que eu penso em solução. Toda vez que vem um problema, eu olho para ele e falo, qual oportunidade tem aqui? Todos os dias eu entro no meu negócio, ou no meu setor, ou no meu departamento, eu faço essa pergunta. Eu ensino isso muito, inclusive, para a equipe de vendas. Eu falo, qual oportunidade tem aqui que eu não estou vendo? Isso é um mindset de vencedor. Porque as oportunidades, elas estão ao tempo todo. É porque a gente não percebe. Até por uma questão de consciência. Nós temos mais ou menos aí, segundo a neurociência de estudos, 5% de consciência. Então você imagina quanto de coisas que estão ao seu redor que você não está percebendo. Eu também não estou. Então, a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Qual oportunidade tem aqui que eu não estou vendo? Essa é uma pergunta poderosa de mindset vencedor, tá? E tem técnicas para ajudar o líder a construir essa mentalidade vencedora. O quarto é fazer gestão por resultado. Não é gestão por gestão. Olha, você bateu a meta. Quanto você vendeu hoje? Isso não é gestão. Gestão por resultado, você usa, por exemplo, você planeja, sua equipe executa, você controla, gerencia os resultados que a sua equipe produziu. Aquilo que deu certo, você vai repetir. Aquilo que não deu certo, vocês vão aprender e mudar. E você ajusta a rota, faz um novo plano e volta de novo. Você tem uma organização das suas metas, não só a meta quantitativa, mas as ações que você precisa executar você e quais são da sua equipe para atingir aquele objetivo, aquela meta. Então, isso a gente chama de gestão por resultados ou de resultados. E por último, não menos importante e importantíssimo, é gestão excelente de pessoas, que é o maestro. Maestro.
Eu tenho que orquestrar a minha equipe. Eu preciso identificar o melhor de cada pessoa. Eu preciso colocar as pessoas certas no lugar certo. Imagina o maestro, e aí ele coloca o cara que é bom em violino para tocar piano. Vai dar certo? Não vai dar certo. É a mesma coisa dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Não vai dar certo, gente. Então, esse maestro que é você, líder, ele orquestra colocando as pessoas certas no lugar certo. Ele identifica o potencial de cada um, mas ele identifica também os pontos de melhoria que ele precisa desenvolver. E ele também chega a um ponto que ele identifica quem fica na equipe dele e quem realmente não quer mudar, não quer estar naquele time de alta performance e que não faz sentido. E aí realmente, depois de investir, desenvolver e tudo, aí você tem que tomar uma medida, tá? Às vezes o líder, ele fica com uma equipe, a maior parte da equipe é boa. E aí ele tem uma ou duas pessoas ali que não são. Mas ele fica, mas vou esperar mais um pouco. Ele já deu 10 feedbacks, já fez de tudo. E aquela pessoa está se comportando da mesma forma. O que a pessoa está te dizendo? As pessoas não têm que dizer para a gente que não quer. O comportamento diz se a pessoa quer ou não quer. Se ela continua com o mesmo comportamento e trazendo o mesmo resultado, ela está dizendo para você, eu não vou mudar. Talvez ela não mude nem porque ela não queira, mas ela não está disposta a pagar o preço da mudança. Porque mudar incomoda, mudar dói. Nem todo mundo está disposto a crescer. Até criança. A criança lá, o bebê, quando o dente está nascendo, quando ele começa os ossinhos, tudo dói. Crescer dói. Tá? Então a gente precisa, o líder, ele precisa ter essa visão, tá? De um maestro e fazer essa gestão eficiente e eficaz do seu time. Então, resumindo, o que eu queria trazer aqui para vocês é isso. Esses são os pilares de um líder de alto desempenho. Que se você é treinável, gente. Não é talento, não é talento. Poucas pessoas nascem com talento de liderança. E de alta performance nem se fala. Porque alta performance não é nem tanto liderança, é gestão. Tanto que na minha mentoria eu trabalho liderança e gestão. Tem uma parte de liderança e tem uma parte de gestão. São coisas diferentes. E para você produzir alta performance, não adianta só você ser um bom líder. Você tem que fazer gestão também. É a mesma coisa do maestro. Ele, quando ele está ali liderando, ele já treinou ali os músicos, ele já acompanhou, eles já ensaiaram, ele já refinou aquilo ali. Ele já fez a gestão. Para quando chega no palco, ele consegue dar o show. Para quando você chega no final do mês, você consegue ter o melhor resultado e dar o show. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, gente, pode fazer aqui, não é um monólogo, ficam à vontade, tá? Estou aqui. O nosso conteúdo é esse. Vou aproveitar, eu quero vou te dar um presente para quem estiver aqui. Eu tenho um e-book que eu fiz, e é esse presente que eu quero te dar. Quem está aqui na live, esse e-book é gratuito, tá? E aí, o que você precisa fazer para receber esse e-book, que é como formar equipes de alto desempenho? É você sair daqui depois da live, ir lá no meu direct e dizer, eu quero. Só falar isso, eu quero. Aí eu ou a minha equipe já entende, a gente vai direcionar para você para o local, o link que você vai lá e vai pegar o link do e-book para você baixar, tá? E tá simples, poucas páginas, mas eficiente e direto ao ponto. Então, saindo daqui,
Quem quiser pegar o seu presente, é só me mandar uma mensagem lá no direct, tá? É isso aí, gente. Boa noite. Muito obrigado pela presença de quem estava aqui. E vamos transformar, sair de líder comum e ter alta performance, porque é assim que você vai ser diferenciado e mais reconhecido, tá? E se você é um empreendedor, empresário, você pensa assim, mas como eu vou ser reconhecido? Você vai ser reconhecido no seu mercado. Você vai se destacar no seu mercado. Então, essa live aqui, ela não vale só para um gestor dentro de uma empresa. Ela vale também para quem empreende. Desejo uma ótima noite para vocês e até semana que vem. Isso, Jonas. Vamos avançar. Jonas é meu aluno, gestor comercial. Até mais, gente.